Em 2014, a NASCAR implementou um novo formato de Chase na Sprint Cup, onde agora as últimas 10 etapas seriam divididas em 4 fases. As regras também mudaram. De suas 26 etapas do campeonato regular, se um piloto vencesse uma corrida, ele automaticamente iria para o Chase disputar o título, mesmo que estivesse em uma péssima colocação no campeonato. E esse formato abriu várias oportunidades para que aparecessem vencedores inusitados, os famosos underdogs. E no vídeo de hoje, vamos relembrar alguns pilotos underdogs ou inesperados que venceram corridas no campeonato regular. Também foram para o Chase e puderam dizer que um dia disputaram o título. E eu citarei 7 deles. Concordem ou discordem do que eu vou dizer, sempre tenha respeito comigo e com os outros. E já deixo algumas menções honrosas para Austin Dillon, que tinha resultados modestos antes de sua primeira vitória na Coca-Cola 600 de 2017, Bubba Wallace, sua primeira vitória em 2021 com os playoffs já em andamento, e Rick Stenhouse Jr., que venceu a Daytona 500 de 2023. Enfim, sem mais delongas, bandeira verde no canal, pé no porão e... Quando vocês verem aqueles que eu chamo de meus vagalumes, corram! Décima oitava etapa do campeonato de 2014. A NASCAR Sprint Cup desembarcava para Coke Zero for Wondering em Daytona. E nós sabemos como é que é lá, sempre aparece um vencedor inesperado. A corrida era para acontecer no início da noite de sábado, como era de praxe, mas acabou chovendo e foi adiada para domingo, perto do meio-dia no horário local. A corrida em si foi aquela velha história, uma corrida muito boa, todo mundo junto, Big Ones. O primeiro Big One envolveu 16 carros e o segundo envolveu 26 carros. Aquele típico acidente que, se acontece na ponta, todo mundo que vem atrás se ferra. E também tinha um negócio, a chuva estava se aproximando, e como já tinham passado metade da prova, toda a volta podia ser a última. E passada toda essa confusão, quem apareceu na frente era Arik Almirola, da equipe Richard Petty Motorsports, e atrás dele também haviam outros underdogs, Brian Vickers, que não vencia tinha muito tempo, Rick Mears, Michael McDowell e até Danica Patrick estava no top 10. Mas na volta 112 veio a amarela por causa da chuva, e como já haviam passado da metade da corrida e não havia mais chances das condições melhorarem, Almirola foi o vencedor, sua primeira vitória na carreira, também a primeira de um piloto cubano na NASCAR. Sim, ele é descendente cubano, e antes da vitória tinha 2 quartos lugares como melhor resultado, em Homestead 2010 e Martinsville 2012, além de uma dezena e pouca de top 10. E foi a primeira vitória do icônico 43 desde John Andretti em 1999. É claro que no Chase ele não durou muito, já eliminado no primeiro round. Ele era o 23º na tabela antes de vencer. Quando era piloto integral na Cup Series, A.J. Allmendinger era um piloto para conseguir resultados fora do top 10, mas dentro do top 20, ou seja, ter resultados bem modestos. Na Richard Petty Motorsports, ele conseguiu bons resultados. Na Penske, chegou em segundo em Martinsville 2012, antes de acontecer todo aquele escândalo do doping. Mas, quando foi para a GTD Daugherty Racing em 2014, a situação piorou. Antes de chegar em Watkins Glen, ele terminou fora do top 20 em 13 e teve apenas 3 top 10, com um quinto lugar em Talladega como o melhor resultado. Em Watkins Glen, ele disputou a vitória contra o seu antigo companheiro de equipe, Marcus Ambrose. Essa corrida inclusive contava com a participação do Nelson Piquet. Ambrose e Allmendinger se tocaram na penúltima volta, mas AJ se segurou.
e após 213 largadas, AJ conquistou sua primeira vitória na carreira. Antes da vitória, ele era o 25º na tabela, e ele até que surpreendeu, quase conseguiu avançar para o próximo round, mas assim como Almirola, foi eliminado na primeira fase. Alguns vão estranhar. Bom, ele era o atual campeão da NASCAR Xfinity. Tudo bem, não dá para esperar muito de um novato. Mas podemos levar em consideração a equipe em que ele estava, a Front Row. A equipe existe desde 2005 e ela não é das melhores equipes da NASCAR. Se depender, nem das boas. Desde 2005 até 2016, sabe quantos top 10 ela tinha? Apenas 7. Isso mesmo. 7 top 10. E o primeiro top 10 veio apenas em 2011. A sua primeira e única vitória até então veio em 2013 com David Regan em Talladega. Então, o que dá para ele fazer com uma equipe que mais termina fora do top 40 do que dentro de um top 20? A NASCAR desembarcou para a 21ª etapa do ano, Pocono, o triângulo que até hoje não sabemos onde está a curva 4. A corrida ia acontecer no domingo, mas a chuva deu as caras por lá, adiando a prova para 1 de agosto, numa segunda-feira. A corrida aconteceu normalmente, o mesmo do mesmo, disputas, alguns acidentes, as equipes fortes lá na frente e equipamentos como os de Buescher lutando por um top 20, e os pilotos começaram a sua última janela de pitstops, e Chris Buescher estava na pista liderando a corrida, mas claro que ele precisava parar. Porém, começou a surgir uma forte neblina na curva 1, que rapidamente estava tomando o circuito inteiro, e faltando 29 voltas para o fim, foi dada a amarela. 7 voltas depois foi dada a bandeira vermelha, e com as condições não melhorando, Chris Buescher foi declarado vencedor, sua primeira vitória da carreira na Cup. Após isso, ele conseguiu um excelente 5º lugar em Bristol, ainda na temporada regular, mas no Chase, é claro que não dá para fazer milagre, eliminado na primeira fase. E é curioso que o atual campeão, em uma equipe fraca, conquistou uma vitória antes de seu vice-campeão com uma equipe de ponta. Ricky Stenhouse Jr. Verdade seja dita, ele não é um piloto de vencer títulos, mas está longe de ser um piloto que você pode dispensar a qualquer momento. Ele pode cometer erros bobos e bater, isso é verdade, mas também consegue entregar resultados com o carro que tem. Estreou na Roush integralmente em 2013, e embora não tenha chegado perto da vitória em qualquer oportunidade, nem mesmo em Super Speedways, ele conquistava vários top 20 e alguns top 10. Então, era um piloto que podia não vencer, mas ao menos conseguia andar no meio termo. E em 2017 ele estava inspirado, venceu com autoridade em Talladega após uma ultrapassagem em Kyle Busch na abertura da última volta e provas mais tarde, ainda na temporada regular, venceu a Daytona 400 numa prova caótica e acidentada. Justo numa corrida conhecida por ter caos e muito acidente, ele fica de fora e vence. Mesmo que ele tenha provocado um. E no agora playoffs, ele surpreendeu. Embora tenha sido eliminado, ele conseguiu chegar até o round 12. Embora tenha vencido a Daytona 500 em 2023, Ricky fez muito bonito em 2017. Sabe aquela vitória que você vê e tenta processar por dias que aquilo realmente aconteceu e não foi um sonho? Esse foi o meu caso com Michael McDowell em 2021. Eu não tenho muito o que falar. Foram 358 largadas na Cup desde 2008 buscando a sua primeira vitória e ela veio justamente na Daytona 500. McDowell não é um piloto ruim, mas pilotou por cada equipe que eu vou te falar. Em 2011 e 2013, por exemplo, ele teve inúmeros resultados fora do top 40. Quando foi para a Leavine Family em 2017, as coisas melhoraram um pouco. Em 2018 foi para a mesma bomba de Chris Buescher, a Front Row, substituindo ele por sinal. E antes de 2021,
Ele tinha resultados até que expressivos, alguns top 20 e uma par de top 10, e quando chegou a Daytona 500 de 2021, sua primeira vitória na carreira. E essa vitória até que deu uma boa animada. Em Daytona Road Course e Homestead, ele conseguiu chegar no top 10. Em Talladega chegou em terceiro. Mas o que esperar de uma front row, mesmo tendo uma parceria técnica com a Penske? Claro que eliminado no round 16. Embora que tivesse em mente que estava nos playoffs graças à vitória na Daytona 500, com certeza a equipe teve o que comemorar o ano inteiro. Now your memory's mine. We carry you around, don't have to miss you anymore. Daniel Suárez entra facilmente num quadro de pilotos campeões na base que não mostraram serviços em equipes fortes, e esse foi o caso. Campeão da Xfinity em 2016, o primeiro estrangeiro a conseguir esse feito. Foi promovido para a Cup Series de última hora, quando Carl Edwards acabou anunciando sua aposentadoria. Suárez ficou na Joey Gibbs em 2017 e 2018, mas raramente batalhava pela vitória. E para piorar mais ainda a situação do nosso hermano, ele terminou em 20º na estreia e 21º em seu segundo ano, ou seja, nem foi para os playoffs. Ele recebeu uma oportunidade na Stewart-Haas em 2019 e por pouco não foi para os playoffs. Pois é, ele quase conseguiu na Stewart-Haas o que não conseguiu na Joey Gibbs, mas não teve contrato renovado. Em 2020 eu nem quero falar muito, apenas 3 top 20 na horrível Gaunt Brothers. Em 2021 a Trackhouse o contratou, mais uma vez não conseguiu muita coisa, mas ao menos disputou a vitória na Bristol Dirt. Em 2022 veio a sua redenção, ele venceu em Sonoma com autoridade e quase foi para o round 8 nos playoffs, o mexicano mandou bem. Nesse ano ele está nos playoffs, vamos ver até onde ele chega. Ross Chastain já é um piloto relativamente experiente da NASCAR com seus 31 anos de idade. Sua carreira nos Stock Cars começou lá em 2011 na Truck Series e sua estreia na Cup aconteceu em 2017. De 2017 a 2019, correu pela Premium Motorsports, tendo apenas um top 10 que foi na Daytona 500 de 2019. Em 2020 foi um piloto tapa-buraco da Roush e Spire. Em 2021 teve uma chance com a Chip Ganassi no carro que seria de Kyle Larson, e ele demonstrou bons números até. Não foi para os playoffs, mas conseguiu alguns top 20 e até top 5. Em 2022, a Trackhouse comprou todos os ativos da Ganassi, incluindo o carro de Chastain e o próprio piloto. E na nova equipe, ele levou apenas 6 corridas para encontrar sua primeira vitória, e foi num baita final. Provas depois, venceria Talladega e nos playoffs fez muito bonito. Conquistou bons resultados e fez o icônico Wall Ride, que o levou para a final em Phoenix. Um resultado surpreendente para um piloto que antes de Chip Ganassi lhe dar uma chance, vivia colecionando vários top 20 com a JD Motorsports na Xfinity. Uma menção honrosa. A história dessa equipe é muito bacana. Jeremy Clements é piloto de equipe própria, a Jeremy Clements Racing, fundada por ele e seu pai, e é uma equipe relativamente caseira. Sua tripulação é composta por alguns parentes e amigos, além claro de que não tem toda uma equipe como uma poderosa Joey Gibbs. Mas, apesar disso, ela consegue fazer muito bonito. Exemplo, Jeremy com sua equipe conseguia ser o melhor do resto em algumas temporadas, mesmo sem ir aos playoffs. Em 2020 foi 13º, por pouco não entrou. Em 2021 e 2022 foi o 12º, praticamente o melhor do resto. A equipe existe desde 2008 e somente 9 anos depois veio a primeira vitória, e foi uma vitória épica. Acho que merece uma história mais aprofundada futuramente. Road America 2017, 23ª etapa da temporada. O piloto largou de 24º, mas estava escalando o pelotão, até chegar nas últimas voltas e se aproximar de Matt Tifft, que estava de Joey Gibbs. Sim,
O cara estava lutando contra uma Joey Gibbs, e essa disputa não foi por um acaso ou por sorte, ele realmente estava buscando a vitória. E foi um baita duelo, e na última curva da penúltima volta, Clements exagerou um pouco e tocou em Tift, mas ambos conseguiram voltar. O 51 levou a melhor e venceu em grande estilo, sua primeira vitória na carreira, mas acabou tendo um azar nos playoffs. Mas, como dito antes, a primeira vitória é sempre inesquecível, principalmente para aqueles underdogs. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, o seu compartilhamento, se inscrevam se não é inscrito ainda. Se tiverem uma sugestão, podem deixar aí embaixo que eu vou responder assim que possível. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuide-se bem e sigam os abutres.